Bom, gente, nós vamos começar então essa aula sobre relações ecológicas, é a terceira parte da apostila, tá certo? Então, relações ecológicas é a maneira como a natureza, as espécies são interdependentes, ou seja, uma espécie depende intimamente da outra, né? Como está falando aqui. Estabelecem regularidades de densidade populacional, ou seja, a interdependência das espécies traz benefícios a muitas espécies, em alguns casos são predadoras de outras espécies, mas a ideia é sempre você manter regularidade populacional, ou seja, evitar a superpopulação, contribuir para que haja um equilíbrio na sociedade. Então as relações podem ser intraespecíficas, são relações que existem na mesma espécie de indivíduo, ou seja, são relações entre os seres de uma mesma espécie. Elas podem ser interespecíficas, que são relações entre indivíduos de espécies diferentes, né? Então, o leopardo com a zebra, por exemplo. Elas podem ser harmônicas ou positivas, relações na qual não ocorre prejuízo entre os organismos associados, né? E podem ser desarmônicas ou negativas. São relações nas quais pelo menos uma das espécies é prejudicada, certo? Principais tipos de relações. Então, existem várias relações. Nós vamos olhar aqui as mais importantes, tá? Colônia, sociedade, inquilinismo, comensalismo, mutualismo, antibiose, competição, predatismo, parasitismo. Tá claro? Então, a primeira coisa são as colônias. O que são colônias? Relações interespecíficas harmônicas, quer dizer, ocorrem dentro da mesma espécie e há ganho dos seres, tá certo, gente? Não há nenhuma destruição entre os seres. Então, esses indivíduos se associam através de um esqueleto. Então, existe um esqueleto, tá certo? Ou um substrato que chama, uma região comum a eles. A característica da colônia é que há um pequeno grau de liberdade em termos de movimentação, ou seja, os indivíduos podem apenas, quando se movimentam, apenas dentro da colônia. Eles não podem sair pelo ambiente. E a dependência fisiológica é importante, ou seja, o que cada um faz na colônia interage diretamente no outro ser, é necessário para que o outro ser continue vivo, continue fazendo as suas funções, E então, portanto, há uma grande cooperação entre os indivíduos. As colônias ainda, elas podem ser homomorfas ou homotípicas. As homomorfas ou homotípicas, os indivíduos são morfologicamente semelhantes, ou seja, têm o mesmo aspecto. E indivíduos fisiologicamente semelhantes, ou seja, são indivíduos que fazem praticamente as mesmas funções, está claro? Não há divisão de trabalho. Colônias, bactérias, cocos, corais, cracas, que são espécies de crustáceos. Então, as homomorfas homotípicas são isso, os indivíduos são semelhantes, têm a mesma carinha, o mesmo jeito, a mesma constituição fisiológica, a mesma constituição física, fisiologicamente fazem as mesmas funções todos. Então todos executam o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de ação, defesa, transporte, sei lá, quando for o caso, alimentação e tudo mais, Então não há divisão de trabalho. E, por exemplo, são as colônias de bactérias, de corais, de cracas. Agora existem as colônias heteromorfas ou heterotípicas. Os indivíduos são morfologicamente diferentes, então a carinha deles é diferente, o aspecto é diferente. E a função que eles fazem também são diferentes. Então daí cada indivíduo daquela colônia, daquele grupamento é adaptado para executar uma função. Então, portanto, há divisão de trabalho. Exemplo clássico são as caravelas, que tem indivíduos especializados. Tem indivíduos dentro daquela colônia de caravelas que fazem a proteção. Há indivíduos que fazem a defesa da colônia. Há indivíduos que permitem que ela flutue no mar.
há indivíduos responsáveis na natação, deslocamento, e há indivíduos responsáveis pela reprodução. Então, os heteromorfos, heterotípicas, né, são indivíduos, né, da mesma espécie, lógico, porém morfologicamente, ou seja, o formato deles é diferente, especialmente adaptado para funções diferentes. Então, as funções diferentes, né, portanto, é uma divisão de trabalho. Nós temos a função de proteção, defesa, flutuação, reprodução e natação, certo? Agora temos as sociedades. A relação interespecífica harmônica, ou seja, dentro da espécie, tá claro? E harmônica, ou seja, há ganhos, não há prejuízos. Os organismos são independentes fisicamente. Quer dizer, eles podem se locomover dentro da sociedade e se locomover no meio ambiente livremente. Eles, agora, mesmo assim, eles continuam cooperando uns com os outros. Não, um depende do outro, né? Há uma divisão de trabalho, né? E nessa divisão de trabalho é tão organizada que na verdade é chamado de castas, certo? Grupos de indivíduos especializados numa função, né? São castas, né? Em ordem de hierarquia, inclusive. Então é um caso clássico, né? De rainhas, soldados, operárias. É o caso, né? Então são indivíduos, né? Que têm função de reprodução, função de defesa e função de trabalho, de manutenção da sociedade. Ele exibe polimorfismo. O que é polimorfismo? Indivíduos da mesma espécie com características morfológicas diferentes. Então, uma rainha é diferente de um soldado, de uma operária. Isso é muito comum em abelhas, isso é muito comum em formigas, é muito comum em cupins. Certo, gente? Outra relação importante, o inquilinismo. É interespecífica harmônica, ou seja, é em espécies diferentes. Uma espécie, pelo menos, é beneficiada, sem prejuízo da outra. Uma espécie obtém abrigo, proteção ou suporte. A outra espécie, que é chamada de hospedeiro, né, não tem prejuízo, não tem benefício, tá certo? Tanto faz como fez. Exemplos. Epifitismo, as orquídeas e as bromélias, tá certo? O que é epifitismo? É a impressão. As orquídeas e as bromélias, elas se alojam nos caules das plantas. Veja, elas não fazem danos às árvores, tá certo? Elas se alojam lá, atrás do quê? Elas se alojam no alto dessas árvores para buscar o quê? Luz e poder fazer fotossíntese. Tá certo, gente? Então é isso importante. Ela não perfura o caule, né? Como a gente viu na outra aula, né? Ela simplesmente usa aquilo como suporte para obter luz, né? Ela usa a hospedeira para poder ter o suporte do seu caule para obter luz. Então ela encontra luz, tá certo, gente? E também ela tem acesso ao vapor d'água da atmosfera, né? Através de raízes chamadas velames, uma adaptação de raízes. Então ela consegue luz e vapor d'água. Por isso ela pode fazer fotossíntese, né? No caso das bromélias, elas têm umas escamas que absorvem água, tá certo? E a própria forma física da bromélia retém, né, dentro da planta, água e restos orgânicos, né? Então aqui vocês têm o exemplo das bromélias, né? Então, aqui vocês podem ver, né, uma bromélia, por exemplo, tá certo, gente? Né? Se apoiando no caule de uma planta, onde ela pode fazer a fotossíntese, ela consegue vapor d'água, ela consegue luz, poder fazer a fotossíntese. Outro exemplo é o peixe-agulha e as urutúrias. O peixe-agulha, né, é a ulutura, o pepino do mar. Então o peixe-agulha, quando se sente ameaçado, perseguido por um predador, o que ele faz? Ele entra no ânus do pepino do mar. Né? Tem algum perigo, entra no ânus e se protege lá dentro. A hora que o perigo passa, ele sai. Tá certo, gente? Então, beneficia o peixe-agulha e não causa nenhum dano ao pepino do mar. Então, isso é chamado de inquilinismo. Né? Tem uma proteção, tem casa para se poder safar do inimigo, mas não tem nenhum tipo de prejuízo ao pepino do mar. Né? A mesma coisa.
A bromélia e a orquídea, elas se apoiam no caule, obtêm vantagens, né? Proteção, abrigo, luz, tudo, e não prejudica a árvore. A outra é o comensalismo, né? É intraespecífica harmônica, entre espécies diferentes. Uma espécie é beneficiada, que é o comensal. Obtém restos de alimentos fornecidos para a espécie hospedeira. Então, comensal serve com comida. Então, o resto de alimentos, né? A espécie hospedeira devora alguma coisa, sobra os restinhos, o comensal vai lá e come. De novo, não há prejuízo para a espécie hospedeira. A espécie hospedeira fica numa boa, tanto faz como fez para ela. Exemplos: a rêmora e o tubarão. Esse é o exemplo mais clássico que tem, né? A rêmora, né? Ela tem aqui na sua cabeça uma ventosa, que chama aqui a prensório dorsal. Essa ventosa, ela se fixa na barriga aqui do tubarão, tá vendo? Então, ela se fixa lá e vai andando com o tubarão. A hora que o tubarão pega uma presa e come, faz aquele estraçalhamento todo, sobra um monte de alimentos flutuando. E a rêmora vai lá e come esses restinhos. E o tubarão, por algum motivo qualquer, não ataca a rêmora, tá certo, gente? Não tá nem aí para ela. Né? A Entemoeba coli o ser humano, tá certo, gente? Ou seja, são aquelas bactérias que vivem no intestino humano, né? Elas realmente não fazem nenhum dano para nós. Simplesmente elas processam os restos de alimentos, né, que nós comemos e não tem nenhum problema com isso, tá certo, gente? Então a Escherichia coli, que é Entemoeba coli, que é Escherichia coli, tá certo, gente? Ela se nutre de restos digestivos, né? Então se beneficia da associação com o homem e não traz nenhum prejuízo ao nosso organismo. O mutualismo. Mutualismo é outra relação intraespecífica harmônica. As duas espécies envolvidas são beneficiadas, não é apenas uma. Os benefícios podem não estabelecer uma independência fisiológica bilateral. Ou seja, quer dizer o seguinte: se elas estão juntas, uma beneficia a outra. Se não estão juntas, está tudo muito bem. Ninguém vai morrer por causa disso. Exemplo: a anêmona do mar e o peixe palhaço. Então isso aqui tem uma foto, esse aqui é o peixe palhaço, né? Obviamente pela cara dele percebe que é peixe palhaço, né? E aqui a anêmona do mar é esse lenteirado que está aqui. O que acontece? Né? Eles podem viver isoladamente, sem problema nenhum, tá? Mas junto a benefícios mútuos. O peixe protege a anêmona de predadores. Ela limpa a anêmona de parasitas, evita infecções na anêmona. E em compensação ela recebe casa, proteção de predadores e local de reprodução, né? E mais ainda, mesmo que o peixe vai andando pela anêmona, ele gosta de ficar andando pela anêmona, ela vai mexendo os tentáculos dela, né? Ela mexe nos tentáculos, ela oxigena, ela permite que o oxigênio produzido entre na anêmona, né? Então ela possa respirar. Tá claro? Não é um animal, não esqueçam disso, né? E é importante também que a anêmona também, esses tentáculos são venenosos, é outra forma que ela tem de proteger o peixe palhaço. Então, quer dizer o seguinte: separados eles vivem muito bem, obrigado. Só que o peixe palhaço é caçado por predadores, é bonitinho, tal, aquela coisa toda. Então a anêmona fornece a ele proteção, casa, local de reprodução, e ele, né, traz benefício à anêmona. Ele limpa a anêmona de parasitas, ele permite a oxigenação da anêmona. É um exemplo típico, né, de uma associação chamada mutualismo. Agora, o mutualismo mais exacerbado, né, é chamado de simbiose, que é o nome de vida em comum. No caso da simbiose, né, mutualismo com interdependência fisiológica, ou seja, uma espécie depende da outra muito. Se separarem, tem desequilíbrio metabólico, ou seja, elas não vivem, né, pode levá-las à morte. Então é tão importante a interdependência entre elas. Então, exemplos: líquens, os cupins e protozoários, ruminantes, micro-organismos, bactérias, raízes leguminosas. Vamos ver alguns exemplos, então. O que acontece aqui com os fungos, né? O líquen. O líquen nada mais é que uns fungos, né, chamados de myxomicetos, tá certo? Esses fungos aqui, chamados ascomicetos, desculpem,
e as algas unicelulares, tá? São as algas verdes e azuis, tá certo? As algas, né, como elas são seres clorofilados, elas sintetizam matéria orgânica. E parte dessa matéria orgânica vai para os fungos. Então, né, os fungos ficam essa parte da matéria orgânica, né? Então obtém alimento, né? Por sua vez, os fungos retiram água e sais minerais do solo e fornecem a alga para ela poder fazer a fotossíntese. E mais ainda, as hifas, né, que são essas coisinhas aqui, parecem essas raizinhas aqui, chamadas de hifas, né? Elas protegem as algas da desidratação. Então veja bem, o líquen, né, é uma associação de algas e fungos. As algas fazem fotossíntese, produzem matéria orgânica, produzem alimento, que dão aos fungos, né, para eles poderem sobreviver, já que eles não produzem alimentos, eles são heterótrofos. Por sua vez, os fungos retiram água e sais minerais do solo e dão às algas, né? Então a água dá alimento e o fungo dá matéria-prima. E além disso, o fungo, né, ele protege as algas de desidratação. Se eles se separarem, eles morrem, porque está faltando a alga, para a alga vai faltar a água e sais minerais, e para o fungo vai faltar a matéria orgânica, né? Então, agora outro exemplo claro aqui, né, são as micorrizas. São associações estabelecidas entre fungos, né, de novo, e raízes de certas plantas, né, como orquídeas, morangueiros, tomateiros, pinheiros, né, tá aqui o exemplo do pinheiro, né. Os fungos degradam a matéria orgânica do substrato, ou seja, né, eles retiram a matéria orgânica e transformam em nutrientes, sais minerais, fósforo, potássio, que são cedidos à planta. Essa fornece ao fungo matéria orgânica através de fotossíntese. Então os fungos, né, eles pegam, né, que retiram a matéria orgânica degradada, eles degradam a matéria orgânica, fornecem nutrientes, são nitratos, fosfatos, à planta. Esses nutrientes permitem à planta, né, que ela cresça, faça fotossíntese, tá claro? E parte dessa matéria orgânica é cedida aos fungos, tá claro, não, gente? Então, se separarem, eles não vivem, tá certo, gente? Outro exemplo aqui são as leguminosas, tá certo, gente? E as bactérias nitrificantes, tá certo, gente? Então as bactérias, né, que elas vivem nesses nódulos aqui das plantas, estão vendo, gente? Essas bactérias vêm aqui no nódulo, tá certo, gente? Essas bactérias nitrificantes são do gênero Rhizobium, elas são heterótrofas, são bactérias que não produzem o seu alimento. Mas o que elas fazem? Elas pegam o nitrogênio do ar e transformam através de uma série de reações em nitratos que são importantes para a nutrição das plantas. Então essas bactérias que vivem aqui nesses nódulos, estão vendo? Essas bactérias, né, tá aqui nesses nódulos aqui, ó, gente, ó, e aqui está ampliado, né, retiram nitrogênio do ar, transformam em matéria orgânica, amônia, nitratos, e essa matéria orgânica, em nutrientes à base de nitrogênio, que são importantes para as plantas, uma espécie de adubo, né? E essas plantas são plantas leguminosas, feijão, ervilha, soja, né? Então elas fazem matéria orgânica, fazem fotossíntese e dão parte dessa matéria orgânica para alimentar as bactérias. Separadas elas não sobrevivem, por isso que é um mutualismo. Outro exemplo, né, clássico, são os protozoários, né, que vivem no intestino dos cupins, que é algo muito parecido que acontece com o boi. Protozoários vivem nos cupins. O que acontece? Os cupins comem madeira, né? A madeira tem celulose, que é uma forma de glicose. Como o açúcar é uma forma da glicose, o trigo, né, o amido é uma forma de glicose, a celulose é uma forma de glicose. O que acontece? Só que o cupim não sabe pegar essa celulose e transformá-la em glicose, né, e dividi-la em pedaços menores de glicose. E para isso, só que ele come essa madeira cheia de celulose, o protozoário que está no intestino dele pega essa glicose, por fermentação, transforma em energia, né, para ele, o protozoário, e libera ácido acético, que é o ácido do vinagre. Daí o cupim pega esse ácido acético, aí sim, por fermentação, né, aeróbica com oxigênio, tá certo, gente? Com fermentação com oxigênio, ele transforma em CO2, água, né, e obtém energia. Então é importante, né? O cupim, né, ele pega a celulose que o protozoário, o cupim está no intestino lá do protozoário, né?
protozoário, o cupim não consegue digerir a celulose, então o protozoário digere, quebra aquela celulose em glicoses, por fermentação, né? Ou seja, obtenção de energia sem oxigênio, ele consegue a energia que ele precisa, tá certo ou não, gente? E libera ácido acético. O ácido acético liberado, agora com oxidação pelo oxigênio, tá claro, por respiração, o cupim obtém energia. Então, de novo, né? São seres que independentemente não sobrevivem, um depende do outro muito. E agora acontece parecido com a vaca, é a mesma coisa. Vão ter protozoários no intestino da vaca, no estômago do intestino da vaca, que fazem basicamente a mesma coisa. Certo, gente? Mutualismo não obrigatório, ou seja, o chamado de protocooperação. Características: relação interespecífica harmônica, são espécies diferentes. A coexistência não é obrigatória, tá claro, gente, né? Vantagem: pode ser dispensado, ou seja, você não precisa, ele vive muito bem, obrigado, sem aquilo, né? Repara que é algo mais livre do que o mutualismo obrigatório, aquele mutualismo que a gente vê lá na frente, com o peixe pilo, com o peixe palhaço e a anêmona. E não causa, separados um do outro, não causam desequilíbrios metabólicos. Então, exemplo clássico aqui, ó, o búfalo e o pássaro anu. Então aqui, ó, o búfalo, né, e os passarinhos anu. O que acontece? O búfalo vive muito bem obrigado sem o passarinho, e o passarinho vive muito bem obrigado sem o búfalo. Tá? Só que se o passarinho chegar aqui no búfalo, ele pode limpar o búfalo de carrapatos, insetos, né? Coisa que enche o saco e atrapalha o búfalo. E o passarinho, então, ganha seu alimento. Tranquilo, sem nenhum problema. E o búfalo fica limpo em uma série de incômodos. Separados, sem problema nenhum. Os dois vivem muito bem, obrigado. Outro exemplo clássico é o crocodilo e o pássaro palito. Aqui está o croco, né? E o pássaro palito aqui, ó. Olha o pássaro palito. Mesma coisa. Eles vivem muito bem, obrigado, um sem o outro. Não há nenhum problema, eles podem ver. Agora, eventualmente, o pássaro palito, que por algum motivo qualquer, o nosso amigo crocodilo tem um cérebro pequeno, mas não é um cérebro tão pequeno assim que não entenda que o pássaro palito está beneficiando. O pássaro palito fica aí na boca do crocodilo, limpa o crocodilo de restos de alimentos nos dentes. Tira vermes do crocodilo, ele come. Tira sanguessugas do crocodilo. O crocodilo fica feliz, tá claro, gente? Eles vivem muito bem, obrigado, um sem o outro, mas juntos eles se ajudam. Outro exemplo aí mais interessante é o paguro e, de novo, a nossa velha anêmona. Paguro é um caranguejo, muito comum. Paguro é um caranguejo mole, ele não tem aquelas camadas de queratina que protegem a pele. Ele é muito fácil de ser comido, muito molezinho. O que ele faz? Ele se aloja, né, numa concha, né, normalmente concha de moluscos tão vazias, né, a concha de um gastrópode, que é um molusco, se aloja lá dentro, ele obtém proteção. E aí, normalmente, ele enfeita esse molusco com anêmonas, tá certo, gente? E fica andando por aí. Então, ele fica protegido, né, de predadores, tá certo, gente? E ele permite que a anêmona, como ela tem tentáculos venenosos, protejam contra predadores, porque ela é venenosa. E dessa forma, a anêmona consegue andar de um lado para o outro, né, porque a anêmona não anda, tá certo? Não se desloca, e consegue obter alimento também. Então o paguro é isso, tá certo, gente? Essa caranguejo, paguro e as actinas. Ele é um ser muito frágil, né, não tem muita proteção. Ele entra na concha desse gastrópode, vira a casa dele, e aí enfeita essa casa com anêmonas. A anêmona o protege contra predadores, e quando ele vai atrás de alimentos, ela vai junto, ela também vai conseguir alimentos. Separados eles vivem, não tão bem o paguro, mas eles vivem, certo? Antibiose ou amensalismo. Antibiose e mensalismo é uma relação interespecífica desarmônica, ou seja, alguém é prejudicado, são espécies diferentes, né? Uma espécie bloqueia o crescimento, a reprodução de outra espécie. De que forma? Né? Então, uma espécie bloqueia o crescimento e a reprodução de uma outra espécie que é chamada de amensal. Ela libera substâncias tóxicas. Então, o amensalismo, uma das espécies é prejudicada, tá certo? Então, a espécie, né, uma das espécies, que ataca, né, ela libera substâncias tóxicas, impede o crescimento e a reprodução de uma outra espécie que é o amensal. Tá claro, gente? Né?
Exemplo clássico disso, né, que para nós é a penicilina. O penicillium é um fungo, tá claro, gente, né? E esse fungo, né, ele libera substâncias tóxicas que impedem o crescimento de bactérias. Estão vendo, gente? Essa parte branca são bactérias mortas, né? Basicamente bactérias patogênicas. Por isso que a penicilina, descoberta por Alexander Fleming, esse efeito, né, do penicilino, daí se desenvolveu a penicilina, que é um potente antibiótico, né, que permitiu evitar muitas mortes, certo, gente? Existem outros, esse caso da maré vermelha, tá certo, gente? Que é um outro caso, né, muito comum. Tem uma alga microscópica, tá certo, gente? Ela libera uma substância, são águas microscópicas celulares, tá certo, gente? Ela libera no meio ambiente quantidades de toxinas e provocando mortes, tá certo? Em peixes e outras espécies do mar. E aí, como essa toxina é vermelha, é chamada de maré vermelha. Muito bem. Temos ainda a competição, né? É uma relação ecológica intraespecífica desarmônica, ou seja, é dentro da mesma espécie, tá claro, gente? E ela é desarmônica, né? Então, se a competição for dentro da mesma espécie e alguém sair perdendo, tá claro? É chamado de canibalismo. Tá certo não, gente? Né? E a competição também pode ser intraespecífica desarmônica. Aí tem alguma coisa errada aqui, gente. Me desculpem, tá certo? Não tem nada errado não, gente. Eu que confundi aqui. Então, a competição pode ser uma relação intraespecífica desarmônica, ou seja, elementos da mesma espécie, né, que um mata o outro, chamado de canibalismo. É o que acontece com muitos insetos. Por exemplo, o louva-a-Deus, a fêmea, depois da cópula, mata o macho. A aranha caranguejeira, depois da cópula, ela mata o macho. Tá claro, gente? E a competição interespecífica desarmônica entre espécies diferentes, ou seja, animais que disputam, né, semelhantes, que têm nichos ecológicos semelhantes, que disputam alimentos, disputam território. Aí tem também o predatismo e o parasitismo. O predatismo, né, tanto parasitismo, são relações interespecíficas, espécies diferentes e desarmônicas, ou seja, alguém morre, certo, gente? Alguém é prejudicado, melhor dizendo. Predatismo, por exemplo, né, o jacaré e um mamífero que esteja bebendo água no lago, o leão e a zebra. Parasitismo são aquelas parasitoses mais clássicas nos humanos, né? A tênia e o homem, tá certo, gente? O ancilóstomo e o homem, isso tudo, né? Então aqui, ó, tem exemplos que eu falei para vocês, né? Aqui está o louva-a-Deus, estão vendo, gente? Que ele está, após a cópula, ele mata o macho, a fêmea mata o macho. A aranha não é caranguejeira, essa é a caranguejeira, desculpa. Essa é a caranguejeira matando a fêmea, matando o macho. E aqui nós temos um exemplo de predatismo, né? Eu coloquei a foto aí do leopardo perseguindo ainda um antílope, né? Porque algumas senhoritas poderiam ficar chocadas, né, se a gente estivesse mostrando o leopardo devorando o antílope, né? Tomara que o bichinho escape. Então, as relações ecológicas Então, resumindo isso tudo, as relações ecológicas podem ser intraespecíficas e interespecíficas. Interespecífica dentro da mesma espécie, interespecíficas dentro de espécies diferentes. A intraespecífica pode ser harmônica e pode ser desarmônica. As harmônicas são colônias, sociedades. As desarmônicas, competição, canibalismo. As interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, podem ser harmônicas e podem ser desarmônicas. As harmônicas, inquilinismo, comensalismo, mutualismo ou protocooperação, tem a protocooperação em simbiose,
as desarmônicas, antibiose ou mensalismo, competição, predatismo e parasitismo, certo? Isso é um quadro resumo. Agora aqui, vamos ver o seguinte, eu tenho as várias relações. Eu tenho inquilinismo, então as espécies reunidas e as espécies separadas. No caso do inquilinismo, né, aquele lá em que alguma espécie tem uma espécie de um lar, moradia, né, a espécie A é, né, o mais é quando é beneficiada, melhorado. O zero, né, é quando não acontece absolutamente nada para outra espécie. E o menos quando alguém é prejudicado. Então, no inquilinismo, uma espécie A, por exemplo, ela é beneficiada, ela tem casa, moradia. E para a espécie B não acontece nada, certo? Se elas estão separadas, ambas continuam vivendo muito bem, obrigado. Não, zero aqui. Comensalismo, né? Aquela que pega o resto do alimento, o tubarão lá e a rêmora. Uma espécie é beneficiada, a outra não acontece nada. Se elas estão separadas, elas se viram muito bem, obrigado. Sem problemas. Mutualismo, simbiose. Uma espécie é beneficiada, a outra também é beneficiada. E se elas estão separadas, elas têm problemas sérios, elas podem morrer. A protocooperação, mutualismo, né? Uma espécie é beneficiada e a outra espécie também é beneficiada. É o caso lá da anêmona e o peixe palhaço, tá certo, gente? Se elas estiverem separadas, não acontece nada. Tá? Muito bem, obrigado. O mensalismo. Para uma espécie, não acontece absolutamente nada. E a outra espécie, ela é prejudicada.